Vamos falar de geopolítica. O presidente Lula pousou há pouco em Nova Delhi, na Índia, onde ele faz essa viagem de uma semana, esse périplo, esse giro internacional pela Ásia. Ele vai da Índia, depois ele parte para a Coreia do Sul. Ele participa de uma cúpula de inteligência artificial na Índia. Será recebido com honras de chefe de Estado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Também está sobre a mesa, na agenda do presidente Lula, a discussão sobre minerais críticos e terras raras. Esse é o primeiro-ministro Narendra Modi, e uma série também de temas na agenda do agronegócio. Ontem mesmo eu estava conversando com com o secretário, melhor dizendo, de Relações Internacionais do MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, e na Índia, por exemplo, qual a agenda deles? Estamos tentando acesso, né? Ele me contou, ao feijão guandu, pet food, né? Comida de pets, farinhas de origem animal, erva mate, e também reduções tarifárias em produtos como suco de laranja e cortes de frango, né? São vários temas em pauta, eles pretendem avançar em um ou outro. Essa é a agenda da Índia, do agronegócio. E na Coreia do Sul, eles querem abrir o mercado da Coreia do Sul para a carne bovina brasileira. É um dos poucos mercados no mundo em que a carne bovina ainda não tem acesso, ainda não acessa a nossa carne à exportação por questões sanitárias. E, além disso, eles querem ampliar as áreas livres de aftosa para a carne suína e acesso para uvas de mesa. Então, tudo isso está nessa agenda de Lula e, claro, tem todo o discurso de soberania, do multilateralismo. Esse é sempre aquela pauta de valor mais intangível que faz parte dessas viagens internacionais do presidente da República. E, por falar em Lula, publicado no Diário Oficial da União, ele sancionou com vetos aquele projeto de lei muito controverso aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, toque de caixa, há cerca de 2 semanas, com uma série de aumentos para assessores do Legislativo, da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. O presidente Lula sancionou esse reajuste, mas vetou o trecho que beneficiava 72 servidores do Legislativo, né, aquelas carreiras especiais que teriam uma remuneração tidas como forma de licença, lembra? Aquela 3x1 a cada 3 dias trabalhados. Se eles não folgassem um dia, eles poderiam incluir isso de forma remuneratória no salário. Aí o Flávio Dino veio e vetou todos aqueles penduricalhos, né? Exigiu, deu um prazo para que todas as assembleias estaduais e a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional legislasse sobre quais penduricalhos são legais e quais não são legais. Então, que isso fosse regulamentado estritamente e claramente na lei, pois isso veio na esteira, essa determinação do Flávio Dino, justamente na esteira desse projeto de lei muito controverso, que estabeleceu um ganho extrateto, acima do teto constitucional de R$ 46.300 para vários servidores do Legislativo. Esse trecho foi vetado pelo Lula. Eu também quero repercutir com vocês, né, a operação de ontem, que deu muito o que falar, da Polícia Federal mirando com mandados de busca, cumprindo mandados de busca e operação contra 4 servidores da Receita Federal em diferentes estados, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito daquele inquérito super controverso das fake news, que já está vigorando desde 2019. São 7 anos desse inquérito que na oposição eles chamam de fim do mundo, porque não acaba nunca mesmo. E pior, é sigiloso, né, em que o Alexandre de Moraes acaba exercendo o papel simultâneo de julgador, vítima e investigador. E por que vítima? Porque ele está investigando justamente o vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus parentes, de seus familiares. E a mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, teria sido uma das vítimas, porque teve vazado ali, até pela jornalista Malu Gaspar, do Globo, um contrato multimilionário de 129 milhões de reais, num período de 3 ou 4 anos, com o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, a desconfiança é que esses servidores da Receita Federal, embora as investigações ainda sejam preliminares,
tenham acessado de forma indevida, sem justificativa funcional, os dados sigilosos, dados tributários e fiscais de ministros e de seus parentes. Não se sabe exatamente de quais ministros e de quais familiares, porque, afinal de contas, todo esse inquérito é aí eivado de muito sigilo, né, secreto. E tem uma nota dura também que a Unafisco, que é o sindicato que representa lá os auditores da Receita Federal, os fiscais, e olha que é uma carreira, esses auditores estão no topo da carreira, ganham salários altos, né, além de funcionários muito específicos e técnicos, são muito bem remunerados. Mas a Unafisco manifesta preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas, porque eles foram impostas diversas sanções, tornozeleira eletrônica, confisco, cancelamento do passaporte, né? Quer dizer, eles têm que ficar em casa, então tem medidas ali de restrição mesmo de liberdade contra o auditor fiscal em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita. Se a gente puder ir mais para baixo, acho que chama a atenção uma parte em que eles fazem até uma memória que em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações fiscais de parentes de ministros do STF. Posteriormente, a acusação mostrou-se sem nenhum lastro probatório, tendo sido os auditores fiscais reintegrados. Então, eles retomam, fazem essa memória histórica para dizer que já houve um excesso no inquérito das fake news e temendo que isso se repita. Com isso, pessoal, vou chamar um breve intervalo comercial. Antes do intervalo, tem uma coluna aqui que merece ser lida do Josias, porque recapitula, faz um compilado um pouco dessa situação. Você pode acessar o All News, né? Para quem acessa e assina o All News, tem acesso sempre a essas informações, apurações e colunas exclusivas. Crimes na Receita não tornam togas e familiares imaculados. As análises sempre precisas e ponderadas do nosso Josias de Souza. Agora sim, vamos para um breve intervalo comercial. Em seguida, a gente tem entrevista no Mercado Aberto. Então, não desliga não. E para você que nos acompanha pelo YouTube, vamos lá dar uma olhada nos mercados nessa manhã, lembrando que o índice Bovespa ainda não vai abrir às 10, como normalmente acontece, mas sim à 1 da tarde, porque afinal de contas estamos ainda num meio feriado de carnaval, né? Quarta-feira começa depois do almoço. Na Ásia, Hong Kong e Tóquio com altas expressivas, mas Xangai na China caiu 1,26%. A Europa tem uma manhã majoritariamente positiva nessa quarta-feira, a tensão geopolítica se dissipou um pouco com as reuniões entre Irã e Estados Unidos, com algum avanço, né? Pequeno avanço, a gente ainda não pode bater o martelo, porque essas conversas são sempre difíceis e desafiadoras, mas hoje o mercado está repercutindo de forma positiva por lá. Aí nos Estados Unidos, o fechamento de ontem, porque foi feriado, dia do presidente, na segunda-feira nos Estados Unidos, mas ontem as bolsas funcionaram, começaram em baixa, depois esboçaram essa reação e fecharam em leve alta. S&P 500 subiu 0,10, Dow Jones 0,07 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, 0,14%. E por último, a gente fez um gráfico aqui de Bovespa e dólar para a gente lembrar o ano, né? Porque a última vez em que dólar e bolsa foram negociados foi na sexta-feira passada, ali muito próximo ao nível recorde de 186 mil pontos, né? Mas teve uma leve queda na sexta-feira, especificamente o índice Bovespa acumula uma valorização de quase 16% em 2026. Já o dólar, no caminho inverso, né? A gente vê uma desvalorização da moeda americana, fechou cotada aos R$ 5,22, começou em 5,42 no primeiro dia útil de janeiro. E a agenda da semana, hein, gente? É uma semana mais curta, mas é uma agenda que está pesada lá fora. Primeiro, boletim Focus, que normalmente é divulgado na segunda, não foi, porque era feriado de carnaval, saiu hoje às 14 horas, 2 da tarde. Amanhã tem IBCBR, é uma prévia do PIB, né? Um dado compilado pelo Banco Central, é importante porque é o ano fechado de 2025, então já pode ser uma sinalização para o que vem por aí no PIB. E tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira, nos Estados Unidos, uma agenda importante, tanto o PCE, que é um índice de preços muito olhado pelo FED, olhado com lupa, pelo Banco Central Americano, assim como o PIB trimestral do quarto trimestre nos Estados Unidos.